A menos que eu pense ao Pedro Pascal e não vou conseguir dizer que não. Sim. Mas aí vocês têm que diferenciar. Não sei que idade é o teu Pedro Pascal, não Vai tenha. fazer 50 daqui a uns dias. Já sabes. Claro que sei. Amiga, eu tenho o mapa astral dele cruzado com o meu. Cala-te, estás a falar sério? Tu fazes. A adolescência é complicada. A Terrível. escola. Todas as minhas amigas tinham namorado, menos eu. Tipo, o que é que eu tinha de errado? Mas também ser aquela. Eu sentia também muito essa pressão, a cena do teres namorado, e afinal é uma coisa. E depois tu percebes mais Tinha quando és imensos mais amigos. velha. Eu era amiga dos rapazes todos. Andava sempre no meio de rapazes, mas nenhum queria namorar. Achavas que estavas sempre na friend zone. Achava, não, estava mesmo. Estava mesmo. Eu era uma amiga fantástica, mas só me queriam para amigas. Ou eles, se calhar, tinham receio de fazer mais. Anos mais tarde fiquei a saber, sim, que 2 ou 3 tinham era medo de me abordar. Engraçado. Pronto. Mas muitos anos mais tarde, tipo, já eu estava casada, tipo, surreal. Olha, tivesses tido mais cedo. Sim. Eu tinha tido uma adolescência mais animada e menos deprimida. Isso é uma pressão um bocado idiota, porque na realidade não faz sentido, mas desde que nós somos miúdas, mesmo na escolinha primária, já tens namorado, essa conversinha a de própria caca. família pergunta então, Sim. e namorados? Como se fosse um problema não ter, não era? Sim. Eu tento não ter essa conversa com o meu filho, nem não é não ter a conversa, é o não estar sempre a Com perguntar se tem namorada. Sim, até porque hoje em dia, cada vez mais, eles... Eu acho que eles querem experimentar os dois lados. Das coisas que eu lhe vou dizendo, eu vou-lhe dizendo do género, olha... Há pessoas que têm namorada, outras que têm namorada, tu depois has de perceber o que é que tu queres. E ele depois diz assim, então, mas eu quero-me casar contigo. Mas comigo não dá, porque eu já sou casada com o pai. Ele tem esse complexo de casar com a mãe, que é engraçado. Mas eu acho que tem todos. Devem ter todos. Pois não sei, eu não tive irmãos rapazes, não sei como é que se tiverem uma boa relação com a mãe, naturalmente, não é? Não, estava a pensar nos meus amigos, se algum tinha essa proximidade... Se calhar não te dizem. Também não te dizem. Se calhar tinham vergonha, sim. Também é muito pequenino, não é? Com 8 anos, não acho que ele não vai ter essa conversa. Não sei, o meu melhor amigo pai com 5, 6 anos, e depois foi durante muitos anos também, porque era da minha turma, nós éramos unha e carne. Aliás, ele confidenciava-me o que acontecia com as namoradas ou com os pretendentes, e os pretendentes vinham falar comigo para dar recados. Uma coisa surreal. Eles tinham ciúmes porque eu estava sentada ao lado dele. Mas isso depois não foi nenhum daqueles que mais tarde revelou que afinal... Não sei, ainda hoje estou para perceber. Porque há pouco tempo reencontrámos e ele mandou assim uns bitites, tipo, já reparaste, somos os únicos que estamos solteiros do grupo de amigos. Isso quer dizer alguma coisa? Não consigo. Há aqueles rapazes que eu não consigo olhar para eles de outra forma senão como amigos. É como se fossem meus irmãos. Eu não consigo sequer conceber a ideia e aparecer incesto. Ia ser muito estranho. Por mais à vontade e por mais confiança que eu tenha com eles, que por norma é com quem eu tenho mais confiança. Não consigo vê-los no lado amoroso, pronto, porque são demasiado próximos, o que é ridículo, não é? Porque é suposto que tu casaste com o melhor amigo. Eu felizmente tive essa sorte de me ter casado. Eu acho que é super saudável, mas eu não consigo ver as coisas assim. Nós não começámos como melhores amigos. Como melhores amigos. Nós olhámos um para o outro e percebemos que ia haver ali qualquer coisa, mas depois desenvolvemos a amizade a partir daí. Mas há histórias em que conheço imensas histórias que começaram como amigos e depois de repente há um dia em que olham para um para o outro e dizem, olha, e porquê que não somos mais do que isso? Eu tenho sempre receio que isso vai estragar. Sim, eu isso acabei por nunca ter, porque era algum amigo que estava interessado, mas eu não o via dessa forma. Não o via dessa forma e depois amizades que acabaram porque eles confessaram e aquilo a partir desse momento ficou esquisito. Tu achas que tens ali um amigalhaço e afinal ele tinha segundas intenções. Isso é triste. É segundas intenções, não que fosse uma má intenção, mas era apenas uma intenção que não era retribuída. Uma intenção amorosa, uma intenção romântica, não era uma intenção de irmandade.
eu tive um amigo, um que era muito meu amigo, em que depois, quando ele confessou, depois vinham amigos dele falar comigo: mas porquê que não dás uma hipótese? Porque eu não consigo, tu não carregas no botão e agora de repente gostas daquela pessoa. Tu gostas, tu se calhar até gostas mais daquela pessoa do que de outras que aparecem, mas é de uma forma diferente. É o que tu dizes, depois parece incesto, depois vais dar um beijo e aquilo... É esquisito. Mas depois também é injusto, porque aqueles que eu gostava na altura eram algum idiota qualquer. Sim, que não merecia nem um bocadinho da minha atenção, mas eu acho que faz parte da adolescência. Foi nessa altura, não foi recentemente. Mas está, a maior parte dos meus amigos eram rapazes, não eram raparigas. Eu sempre fui muito Maria Rapaz e sempre me senti muito mais à vontade no meio de rapazes do que de raparigas. Também depende das turmas. Aliás, se falarmos os na altura rapazes da de quem escola, eu gostava, eu tinha receio de me aproximar. Claro, naturalmente. Eu como então no secundário era uma turma só de raparigas, era difícil. Depois no secundário também. Olha, o único rapaz que tínhamos era o Daniel, que tu conheces. Era uma turma só de raparigas e o Daniel estava lá no meio. No 12º era o único rapaz. Aliás, no 11º também já era só ele. Começámos no 10º com 2, que era o Morango e o Daniel. E o resto era tudo raparigas. E depois ficou só ele, porque ele depois o Morango ficou para trás. Mas eu nessa altura tinha mais, era amigas. Eu da escola anterior que eram turmas mais mistas, tinha amigos. Mas depois no secundário... Eu no secundário comecei a ficar um bocado emo. Ok. Ficava muito isolada. Então, mas era nessa altura que tiveste com depressão, não é? Pois, claro. Pronto. Claro, comecei a comparar mais e depois lá está, elas já estavam naquela idade que já tinha namorado. A minha melhor amiga já tinha um namorado que eles já pensavam em casar, ainda hoje estão casados. Vê lá, a sério? Olha que isso também é de valor, acho um bocado cedo. Pois, na altura também achei, e eu não gostava nada dele na altura. E agora? Ou não queres dizer? Já não nos damos. Eles estão lá em cima. Mas eu fico feliz porque ele a faz feliz, portanto... Ok. Isso é aquela resposta democrática. Não é democrática, é mesmo real. Se ela está feliz com ele, eu fico feliz por ela. Mas também já passou. Mas eu era incapaz de estar com aquela pessoa. Mas desde o início, nós nunca nos demos desde o início. Apesar de eu o ter ajudado a conquistar e a fazer coisas. E a primeira abordagem aconteceu graças a mim, porque eu incentivei. Porque ela nem sequer queria falar com ele. Então tu foste a culpada. Ainda por cima nem gostavas dele. Eu percebi que havia ali qualquer coisa que podia acontecer e eu disse, dá-lhe uma oportunidade. Não, nós ainda estávamos na preparatória e ele já era de liceu. Vê lá. E então ele apareceu lá na preparatória para fazer uma exposição da Citroën, ou o que era, não sei, ele era de mecânica e foi lá fazer uma porcaria qualquer na escola. E nós estávamos as duas lá numa tarde livre a viver a vida de estudante e ele estava sempre a mirá-la. Eu disse, olha, eu acho que aquele tipo está de olho em ti. Sim. E às tantas veio ter com ela e ela sempre a dar para trás e disse, não sei. Depois no ano seguinte nós fomos para o liceu e ele estava lá e ele não descansou enquanto... Ele chegou a fazer rapel no prédio, na nossa sala de aula. Para quem gosta de coisas assim muito românticas. E ele apareceu na janela. Peço desculpa. E ele apareceu na janela... De rapel? Mas com alguma mensagem? Era o dia dos namorados. Que horror. Por favor. Ainda bem que ninguém me fez isso, porque isso é... E eu ajudei à festa. Porque tu ajudaste? Arranjei maneira dela ir mais cedo para a sala, porque tinha que ser entre intervalo, num intervalo grande. Mas são dessas idades em que isso faz sentido, que eu acho que... Há fotos e pelo tudo, menos... muito giro. Não sei, eu acho que ficava aterrada. Ela não achou graça nenhuma, ela não gosta nada de exposição. Pois, há mulheres que adoram estes gestos ultra românticos. Eu não sei, eu não sei, depende. Não sei, não quer dizer que seja desse caso, mas para mim esses gestos românticos soam-me sempre um bocado a controle, estás a ver? Porque tu ficas ali um bocado posta é como ser pedido em casamento em público. Em público, não. Isso eu também não gosto. Não, isso acho que merecem mesmo que digam que não, porque eu acho que estás a meter a pessoa no... Encurralada. Eu vi no outro dia um vídeo de um que foi... É o mal da nossa sociedade, passamos a vida a ver pequenos vídeos, não é? Sim. É verdade, também faço isso. Então ele foi pedi-la em casamento numa viagem de balão.
Numa viagem numa de balão, viagem coitada, de balão. ela não tinha para onde fugir. E tinha lá as outras pessoas a filmar e ela não sabia que ia ser pedida em Coitada. casamento, achava que estava mesmo só a fazer aquela viagem com amigos e com namorados. Com certeza. E ela disse que não, eu até andava a pensar acabar tudo, portanto não. Ai, que mau. Portanto, acho que isto, pedidos de casamento têm de ser já um bocadinho pré-combinados. Futuros pretendentes, posso já dizer aqui, não me façam coisas destas. Mas ainda faz. Eu casei-me, tinha. Que idade que eu tinha quando eu me casei? Tinha 28. Eu não sei se fosse agora, se faria a mesma coisa, a mesma festa. Eu acho que. Eu definitivamente não faria. Casavas-te novamente? Nunca mais, não. Aliás, eu casei para agradar aos meus pais. Não casei por convicção e necessidade. Casei civilmente porque dava jeito nos impostos. Sim. Não, dá jeito. E depois tu também comprares casa com uma pessoa, Sim, facilita imenso. Isso sim. E isso nós já tínhamos decidido que íamos estar juntos, portanto só oficializámos a coisa. Mas casámos civilmente, ou seja, que dispensa a igreja. Sim, também. Eu nunca... Mas depois os meus pais disseram, não, eu não assisti à cerimónia, não, para mim não continuas a não estar casado. Fizeram-te essa pressão? Então uma cerimónia, mas houve todo o processo de... Não, casei por igreja, tive aquelas reuniões com o padre, tive uma discussão enorme com o padre e ele foi um bacana, porque ele percebeu porque é que eu estava ali. Ele perguntou-me se eu era crente em Deus, eu não ia mentir. Não. Então tivemos uma conversa longa sobre o que é acreditar e o que é que não é acreditar, e o que é espiritualidade, o que é religião, blá blá blá. Enfim, uma aula de moral. E tu a pensar, estava tão bem em casa. Mesmo. E pronto, e acabei por fazer, mas fui rebelde. O meu vestido de noiva foi desenhado por mim e era azul. Boa. Então, mas também é assim, já tinhas casado pelo civil. Aquilo era só mais uma cerimónia para... Era a cerimónia, foi. Foi muito bonita a festa, foi muito gira. Foi muito bonita a festa. Diverti-me imenso. Mas ainda ganhámos dinheiro para fazer uma viagem, mas... E fizeram ou não? Fizemos. Fomos para Tenerife. Mas se fazia hoje... Não gastava tanto dinheiro. E dispensava bem a festa. Eu gostei da minha festa. Eu gostava de poder viver outra vez, mas de outra posição, porque eu senti que aquilo foi tudo muito a correr. E eu no fim da noite já estava... Eu passei imensa fome. Não comi nada. Olha, no sítio onde eu me casei, em Cascais, foi na Quinta de Barreta, passo a publicidade que eu gostei bastante, havia sempre alguém muito preocupado a trazer comida à noiva, porque eles já sabiam que a noiva muitas vezes não comia. Não comia, não. Eu sou prova viva, eu não comi nada. Eles traziam, havia sempre alguém, de repente passava lá, tipo, olha, tome lá qualquer coisa. Sorte. É. Eu tenho fotos sentada à mesa só para a fotografia, porque eu não estava a comer. Eu gostava de ter comido mais. Ele tinha lá uma mesa com panquecas e coisas assim. E depois, quando chegámos a casa, ainda trouxe algumas e já não sei o que é que aconteceu. Ofereceram-me uma prenda que eu abri em casa e comecei a chorar. E as panquecas caíram todas ao chão e as waffles. Então acabei por não comer nada. Estou a lembrar agora que eu depois da festa, foi num dia de um jogo de Sporting em que 2 dos convidados saíram mais cedo para ir ao jogo. E... Claro. Eles eram sportinguistas ferrenhos. E depois da festa acabar, ainda fomos para o Tamariz com as minhas primas todas. Mas ainda estavam com energia para isso. Eu estava morta no fim. Tirei o vestido, vesti roupa normal, fomos para o Tamariz, porque as minhas primas nunca tinham vindo a Cascais e não conheciam o Tamariz. E eram todas miúdas. Não sei onde é que eu fui, porque era nova. Tinha 23, 24 anos. Ok. E eu acho que estava com aquela adrenalina de viver. Casaste cedo, pá. 23 anos. Eu já, os 28 já acho cedo aos 23. Mas eu comecei a viver com ele quando tinha quase 20, portanto. Certo, e na altura nós achamos que... Achei que fazia sentido. E fez. Se fosse hoje, eu teria feito tudo. Provavelmente da mesma forma. Mesmo a cerimónia com a igreja? Não, a da igreja eu tinha dispensado. Já não te enganava. A igreja dispensava. Não dispensava o vestido,
que foi muito engraçado O no vestido, processo. sim. Eu também não dispensava Eu o meu andava tão vestido. estressada que cada vez que eu ia à modista para acertar, Sim. ela tinha que apertar o vestido porque eu já tinha perdido mais 1 quilo. Todas as vezes que eu ia experimentar, ela tinha que apertar. Eu nunca mais tentei enderar o meu vestido, mas acho que agora está um bocado apertado, infelizmente. Mas tenho imensa pena que eu gostei. Gostei imenso do meu vestido. O vestido já o experimentei, que eu ainda o tenho, e está largo. Está largo. Está largo. Isso não é nada das coisas ao contrário. Gostei imenso depois de me divorciar. Não, mas isso, ok, faz sentido. Mas aí mas tu vestiste-o porque te apeteceu experimentar ou tipo alguma festa? Que eu já vi mulheres a fazerem... eu desenhei o vestido para poder usá-lo numa festa posteriormente. Esperta, não, o meu não dá, o meu é demasiado vestido. Já que estava a gastar dinheiro, pelo menos ia fazer uma... Mas tinha que ser uma festa de gala, porque o vestido tinha um bocadinho de cauda e tipo... O meu tinha uma fitinha para pegar na cauda, eu gostava tanto daquilo. Era tão fixe. Pois não, o meu não tinha isso, mas tinha um bocadinho de cauda, pouca, mas tinha. Sim. Era tão giro. Também eu mandei fazer o meu também aqui numa modista. Lá tive a ver com ela, o vestido que eu queria, e fui comprar os tecidos. Sim, também. Foi a melhor coisa que fiz porque ficou muito mais em conta do que, sem do dúvida. que na loja. Sem tem dúvida. nada a ver. Mas eu era mesmo. E que eu. Sovina. Também, eu ao todo. O que nós gastámos no casamento ao todo, pode ser aqui, não tem problemas nenhuns, porque hoje em dia os casamentos são muito mais caros. Sim. Eu gastei, incluindo os vestidos e a viagem e tudo mais, ando por volta dos 15 mil euros. Não, nem tão pouco mais ou menos. No total não faço ideia, mas não terá sido assim tanto, não acredito. Mas hoje isto é muito barato. Pois tu ouves aí dos casamentos. Sim, só a quinta. É uma coisa surreal. Tivemos à volta de 100 e tal pessoas no casamento. Não, eu tive muito poucas. Pronto, isso também aumenta logo o custo, não é? Poucas pessoas. Mas foi à volta desse valor, ainda incluindo a viagem e tudo. Portanto, não foi muito caro. Não foi. Não foi muito caro. Para um casamento não foi nada caro. E tenho que trazer o meu vestido cá para casa porque tenho de facto saudades dele. Mas, ia dizer, porque às vezes há pessoas que fazem, ou amigas, ou isso que fazem festa, jantares então todas vestidas com o vestido de noiva. A maior parte delas já nem consegue apertar o vestido, normalmente. Fazem isso cá? Não sei se é cá, já vi, não foi cá, mas é uma ideia. Isso era irónico, tendo em conta que já não estou casada. Precisamente, pois algumas já nem estão casadas. Uma espécie de despedida de casada. Porque em que outra altura é que podes vestir aquilo? Só quando o Pedro Pascal vier a Portugal e me levar, sim, e aparecemos todas de noiva. Não, ele vai-me levar a uma festa de gala e eu posso usar aquele vestido. Aí posso. Naquelas festas, tipo prémios Sofia. Já fui aos prémios Sofia. Mas não levei esse vestido. Mas levei um vestido de cerimónia. Mas já viste que era agora por protesto as mulheres começarem a levar o vestido de noiva naquela do pai. Porque é que eu não o hei de trazer, não é? Assim, uma festa dessas. Isso era interessante. Era interessante. Isso é muito interessante. Poderíamos pensar nisto para um protesto futuro, não é? Ou eu mandei-te há bocado. Não cheguei a ver, estava a conduzir. Mas eu digo-te o que é todos os anos existe uma marcha, a caminhada pela vida. Ok. Então é tipo, é uma coisa de base religiosa, mas muito com aquela ideia do pró-vida americano, do somos contra o aborto e contra a eutanásia. E aparecer, sei lá, protesto num sítio desses com os vestidos de noiva, só para aqui dar ideias. E de batons vermelhos. Pelo menos fica a combinar com as ideologias, não é? Não, sério, eu mandei-te aquilo porque eu estava a ver a imagem destas pessoas a dizerem que são pró-vida contra o aborto, mas eles, o que apetece dizer mas ninguém é a favor do aborto. Acho que ninguém, no seu perfeito sentido, é a favor do aborto. Ninguém quer fazer abortos. Sim, até porque, assim, não faço ideia, não é? Mas acredito que não seja uma coisa agradável. Assim, não é? Não é? Ninguém quer. Eu sou a favor de uma pessoa ter a escolha de poder ou não fazer um aborto digno, de não ter de o fazer num vão de escadas. Não, ou poder evitar, porque não vai ter condições de o criar. O que é que serve? Dar vida a uma vida para depois não ter vida. Certo, porque a vida continua muito para lá eu vi uma da notícia gravidez, esta semana no Público, acho eu,
que estão a começar a retirar crianças às mães. Sim, por causa da falta de condições das casas, da habitação. Exatamente. Havia uma rapariga que pagava 500 euros para dormir num vão de escada. Sim. E estava grávida. Sim. Porquê? Sim. Faltam umas palavras. Mas porquê que aquela gravidez avançou? Bem, isso aí já é uma questão que ela terá de perfeito juízo de avaliar. Mas eu penso, até penso no caso em caso de uma violação, eu não teria a menor dúvida. Eu não teria a menor dúvida. Eu não queria criar uma criança que eu tivesse engravidado fruto de uma violação. Isso aí estava completamente fora de questão. Conhecido ou não conhecido, não foi uma violação, foi um não consentimento. Portanto... Não interessa. E é uma escolha que eu nunca quero ter na vida. Nunca tive de fazer. Espero nunca a fazer, mas quero ter essa escolha. Exato, é só o direito a ter essa escolha. Não significa que a próxima vez que alguém engravidar vá correr fazer um aborto. Quem me dera ficar grávida. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, vou ficar com a consciência tranquila que se eu chegar à conclusão que não vai ser bom para mim, ou porque me pode prejudicar a saúde, ou porque eu posso até nem chegar ao final da gravidez, eventualmente poderia acontecer isso. Ou porque não tenha neste momento esse plano para mim, não me... Pá, posso não querer. Posso, exato, é uma opção. É só uma opção. Pode não fazer sentido, pá, tu podes depois ponderar na altura, cada caso há de ser diferente e há diferentes alturas da tua vida em que tu podes querer ou não. Mas o teres a escolha de os abortos não vão acabar, mesmo que os proíbam de fazer, isso nunca vai acabar. Claro que não. Podes fazê-lo de uma maneira digna e segura. E isto fez-me lembrar, parece que isto para mim já não era um tema, mas voltou a ser tema. Andam a puxá-lo novamente. Uma amiga minha foi esta semana ao médico de família e ela diz, a meio da conversa, ele começou a puxar o tema do aborto e ela nem estava lá por causa nada. Ela estava grávida? Não, ela foi pedir análises normais, ela não estava grávida. O homem começou a puxar o tema do aborto e que era contra o aborto. O que é que interessa? Tudo uma consulta de médico de família, ele começar-te a dar a opinião dele de se é a favor ou não do aborto. Mas por que diabo é que os médicos têm de ter a opinião sobre o aborto? Ainda por cima esses médicos nem sequer fazem. Nem fazem. Ele pode ter a opinião que ele quiser, mas ele não tem que ir partilhar. Não, ia perder uma hora de uma consulta no centro de saúde a falar da opinião dele do aborto. Bem, agora pensando nisso, há uns anos, na medicina do trabalho, sim, eu tive uma consulta com um médico, sei lá, aquele senhor já devia estar na reforma, digo eu. Mas... há falta de médicos, portanto, eles permanecem. Mas enfim, ele estava a fazer a consulta e eu caí na asneira a dizer que tinha endometriose e que tinha muitas dores e que tinha... E ele disse, isso é normal. Não, e ele disse-me assim, sabe porquê que tem isso? Porque não cumpriu com o seu papel. E eu não estou a perceber. Alguma vez esteve grávida? Eu disse, não, mas não tem filhos, pois não? Não. É esse o problema. Se você cumprisse com o seu papel de mulher, esses problemas acabavam. E tu pegaste num lápis e enfiaste pelo nariz acima do homem. Mentalmente foi o que eu fiz. Mentalmente foi o que eu fiz. Como é que é possível? Eu saí daquela consulta tão revoltada. Uma pessoa tem de aguentar com cada cromo. Mas eu acho que tu depois... nós chegamos a uma... Ele deixou-me sem jeito, que eu não estava nada à espera daquela resposta. What? Mas eu acho que nós também... Fiquei incrédula. Eu sinto em mim uma maior revolta quando... se me dissessem isso há 10 anos atrás, eu se calhar também não reagia. Mas eu acho que alguém me dissesse... Agora, uma pessoa vai ficando mais velha e vais o teu sangue frio desce mais depressa. E tu ficas com... Tu tens sempre... Nós somos educadas também para sorrir e ser bem educadas, não foi? Sim, claro. Nós começamos a chegar aos 40 e pá, caga nisso. Sim. Nós deixamos de estar preocupadas se vão gostar ou não vão gostar. Eu já estou nessa fase. E já não preocupas se vais ofender aquela pessoa. Sim. Tu, se calhar, se dissessem isso agora, se calhar respondias de outra maneira. Responderia, sim, sem sombra de dúvidas. Naquela altura, já foi há uns anos, eu ainda estava casada, portanto... Pois então, ficaste, apanhou-te mesmo assim do... Não, é que naquela altura eu até nem me importava nada de estar grávida. Portanto, foi só inconveniente. Foi só uma besta. Sim. E eu tinha sido operada há pouco tempo. Tipo, por
causa de um problema no útero. Portanto, não, mas aquele problema era porque tu nunca tinhas tido filhos. não, ele achava que, sim, ele achava que uma gravidez ia resolver, era a benção para Não as mulheres. cumpriu com o seu papel. Mas ele disse exatamente Opa, estas juro-te. palavras: eu não cumpri com o meu papel de mulher. Eu fiquei congelada, tipo, isto não está a acontecer. Mentalmente eu só pensava, isto não me está a acontecer. Onde é que estão as câmaras? Sim. Isto só pode ser para os apanhados. Não pode ser real, esta pessoa não é real. Isto é para os apanhados, mas ninguém se está a rir, porque... Não, todo. A sério, fiquei com tanta vontade de esganar o homem. Juro. Eu acho que até comentei com o meu chefe, tipo, médico incrível, vocês contrataram. Bem, eles não tinham... Não fazem não ideia, saberiam, claro. mas... Não, ele agradeceu na altura eu ter dado esse feedback, porque não fazia ideia e ia passar... E mudaram de médico ou superior. continua a ser o mesmo? Já não foi o mesmo no ano seguinte, não. Pronto, felizmente. Se calhar foi obrigada a reformar-se pelas suas opiniões e Mas a ideias. última consulta que eu tive era uma médica russa e achei por bem falar-lhe na menopausa. Sim. E ela começou, já estava quase a sair. E ela do disse: corredor. menopausa é um mito. Você acredita na menopausa? Não, para já começou a falar em surdina. Cada vez que dizia menopausa, dizia menopausa. É segredo. Yeah. Não podemos falar muito alto. Não podemos falar Se muito falas alto sobre baixinho, não é real. Não. Menopausa é tabu, não podemos falar. Não podemos falar alto. Mas o Putin não deixa falar da menopausa, é isso? Não, eu fiquei a olhar para ela, tipo, por 2 vezes ela disse menopausa. Eu disse, mas é segredo. E começaste a puxar a cadeira mais perto dela para dizer desculpa. Já estávamos na porta. Eu acho que ela começou a falar baixo, porque como já estávamos no corredor, e depois o corredor era longo, não se ouvia. Mas mesmo que se ouvisse de outras pessoas, eu não tenho problema nenhum em falar sobre a menopausa. Sim. Vai-me acontecer. Hello! Sim. Eu tenho mais é que estar preparada para ele. Agora, uma médica estar a fazer disso um tabu. Não estão preparados para estar para estar a falar, abordar esses temas. Não estão. Muitos não estão. Como não? É o médico. Não Com estão, quem sim. é que eu vou falar? Sim, será? Mas ela era ginecologista ou era de Não, clínica é geral? clínica geral. Ok. Ainda assim, ela era sim, mais velha do deveria. que eu. Ela provavelmente Deveria. já tinha passado pela menopausa. Exato. What Portanto, já the tinha a experiência pessoal dela, não é? Com certeza. Não. A única resposta dela, não, isso para ser realmente menopausa tem que estar um ano inteiro sem um período. What the fuck? Mais uma consulta que eu saí revoltada. Sim. Ora, isso agora fez-me lembrar, quer dizer, essa fala baixinho, mas faz-me lembrar, então quando eu era mais miúda, eu tive 2 situações em que tive que comprar a pílula do dia seguinte. E tive 2 experiências muito diferentes com os farmacêuticos. Ok. Pois, essa é outra. Sim, tive uma experiência que foi, era uma rapariga em que eu disse que queria a pílula do dia seguinte e ela saiu do lado lá do balcão, veio-se aproximar de mim e fez-me as perguntas que tinha a fazer e fez baixinho, porque sim, pronto, mas aí é diferente. aí tu precisas de alguma privacidade. Claro. O outro foi um gajo, eu vou dizer, foi mesmo um gajo, que o gajo até fez aquele sorriso do então, mas isso foi há muito tempo. Há quanto tempo é que teve a relação sexual? Que parvo. Sim. E ele foi há menos de 12 horas. Foi. Há menos de 12 horas. E pronto, foram 2 experiências muito distintas, uma correta e outra não há um bocado à besta. É aquela necessidade de expor como se tu fosses vulgar, não é? É o espera aí que eu vou já lixar esta gaja, por cima era cedinho, não é? Porque naturalmente a relação sexual em cidade por norma, porque eu ainda via com os meus pais, então não tinha sido a minha casa e sim, foi de noite e eu estava ali de manhã cedo, não é? Não há necessidade de estar a acordar os vizinhos com uma notícia destas. E as pessoas têm direito à privacidade delas. Claro. Sim, principalmente quando estás numa farmácia, numa loja, não é? Se calhar por isso é que esta médica também me falou em menopausa. Bem, mas Elsa, vocês estavam num consultório, não era? Exato, e não é propriamente uma coisa que eu me vai envergonhar. É suposto eu ter vergonha de falar sobre a menopausa? Sim, que foi a mensagem que ela me passou. Não tens de ter vergonha. Mas eu também não tens de ter vergonha de teres tido relações sexuais. É uma coisa perfeitamente normal. Sim. São coisas naturais e que, as pessoas o fazem. Mas a tolerância, não sei.
Achei que não havia. Eu acho que se falássemos mais sobre a menopausa, aliás, já se começa a falar mais, está a começar felizmente. a falar mais, sim. Mas está-se a chegar à conclusão que não há estudos suficientes sobre nada. É verdade, sim, não há. Ninguém estuda a menopausa. Não há, porque também é um tema em que as pessoas falam dessa maneira. Tu ainda há pouco tempo, eu não sei se foi no Açores ou Madeira, não, ou foi em Oeiras, foi lá na cena da Câmara Municipal, ou raio que foi, em que foi uma senhora que começou a falar da menopausa. A maior parte das pessoas que estavam lá eram homens. Começou tudo a rir, e ela também começou a falar da menopausa como se aquilo fosse um tema. Estas Paródia. agora querem vir a fazer um dia da menopausa, lá o quê? Começou-se a rir. Olha, como se aquilo fosse. Começa a fazer mais sentido do que o dia da mulher. Pois, mas o dia da mulher é todos os dias. Mas a rir-se como se aquilo fosse uma cena ridícula. Estas coisas que eles inventam, e era uma mulher. Pois, lá está. Nós somos um bocadinho castradoras connosco. Ela, se calhar, me dá para uma ideia que ela queria ser ali um bocado one of the boys, e não queria parecer mal. Como eles riram, ela também teve de se rir. Mas é isso que está errado na sociedade, não é? Porque é que nós temos, para termos poder, porque é que nós temos que ser iguais ou... Eu acho que não temos. Eu acho que a nossa geração já começa aí a mudar um bocado. Pelo menos eu tento mudar um bocado. Eu tento, sim, mas olha, mas eu vejo pessoas da minha idade, ou mulheres da minha idade, que acham que para terem poder têm que ser másculas. E a ti não te dizem? Há uma coisa que as pessoas me têm dito ultimamente, isso que é verdade, que eu ando mais mal disposta, que ando a tratar pior as pessoas. Ou antes, eu se calhar não ando a sorrir tanto e a ser tão simpática com as pessoas. Nunca te disseram nada assim? Curiosamente foi ao contrário. Pelo menos a trabalhar, eu estou mais simpática agora. Estás mais simpática e agora? mais dada agora, porque aprendi a lidar com as pessoas. Antigamente eu era uma besta. Eu tinha pessoas que tinham medo de falar comigo no trabalho. Eu acho que estão nessa fase. Medo. Eu tinha os miúdos mais novos, tinham medo de me abordar. Agora não, agora eu levo as coisas muito mais... Lá está, como eu deixei de me preocupar. Mas na altura estavas a fazer trabalho presencial ou estavas em casa? Presencial. Então isso muda tudo, Sofia. Presencial. Mas lá está, porque a minha cara de descanso é o resting bitch face. É como eu, sim. O que é um problema, não é? Porque eu não consigo controlar. Sim. Eu sou uma bacana, eu juro que sou uma bacana, mas quando eu estou concentrada, sim. fico com bitch face. E quando te interrompem uma coisa que tu estás a fazer, normal, sim. Sim. Então eu era completamente intolerante nesse aspecto. Mas as pessoas não sabem o que é que tu estás a fazer, não sabem se tu estás assim. Então... Sim, mas eu só ficava furiosa, tipo, cortava o raciocínio. Atiravas papéis, não é? Não atirava, mas respondia torto. E vi então se o nível de inteligência deles não... julgavas logo. Não batia com a minha resposta. Tipo, qual é a parte que ainda não estás a perceber? Eu chegava à pergunta: queres que eu te faça um desenho? Não, eu era mesmo bitch. Eu não tinha cara de bitch, tinha também, mas era pouco tolerante. Agora que comecei a libertar-me mais não sei, se calhar também estou mais à vontade no que faço e portanto fico mais descontraída, não estou tão à defensiva. Mas é no geral, até na fila de supermercado eu sou muito mais tolerante. És mais tolerante na fila de supermercado? Fico com pena. Tipo, como assim? Fico com pena das pessoas, não sei, eu consigo. Com pena. Calma. Então agora sempre que alguém te vir na fila do supermercado, olha, está ali a Sofia, ela vai ficar como vamos fazer assim um beicinho que ela fica com pena. Fico com pena no sentido de vejo a vulnerabilidade da pessoa, especialmente quando são pessoas de mais idade. Sim. Fico muito mais sensível. Antigamente ficava aborrecida, tipo, esta velha, porque é que ela veio para aqui fazer esta hora? Tem o dia todo, porque é que tem que vir na hora de ponta? E vai pagar em moedas e coisas assim. Ficava super estressada porque estava cheia de pressa, estava na minha vida, estava muito egocêntrica e queria despachar as coisas ou no metro, ficava furiosa. Porque é que estas pessoas de idade demoram 1000 anos a descer as escadas? Porque é que elas estão aqui a fazer? Eu quero correr e não consigo. E agora já vais com mais calma? E agora sou muito mais tolerante, tipo, consigo. E eu acho que sempre fui empática, mas sou de lágrima fácil. Sim. Super de lágrima fácil. É ridículo. Eu choro a ver os filmes. O último filme que eu vi, não foi o último, mas foi dos últimos, que o tema era
enfim, o tema era a Segunda Guerra. Pronto, não é provavelmente um e, tema portanto, feliz. ela era uma criança a contar a história, a experiência dela durante a Segunda Guerra, e ela era judia. Sim. O filme tinha 121 minutos. Eu, sem exagerar, passei 110 minutos a chorar. Certo. Assim, desalmadamente. Sim. Como se eu fosse a criança. Tipo, surreal. Sim, porque ainda por cima é algo com o qual tu não te consigas identificar muito. É uma coisa que me deixou chorar há muito tempo. Eu também choro imenso. Eu choro com o telejornal, portanto, eu já não vejo notícias. Goza muito comigo porque eu até com o telejornal. Não, ele goza comigo porque eu também choro em filmes de zombies. Quando tem uma boa história, eu choro. Algo que me fez chorar muito foi a primeira temporada do Handmaid's Tale. Sim, mas como não chorar? Essa temporada, eu sentia aquilo como se fosse eu. Como se fosse, claro. Chorei claro. Em todos os episódios e fiquei de rastro. Sim, há temas que nos tocam mais do que outros. Agora, será que isso é da idade? Não, é a identificação e tu teres alguma empatia com a história. Eu sempre fui muito empática, desde miúda. Eu acho que até era demasiado. Tipo, na matança do porco, eu chorava com o porco. Bem, é assim, também aquilo é um bocado violento. Eu acho que, assim, eu nunca fui a nenhuma matança do porco, mas eu acho que isso tu tens de já ser mais adulto para ver uma coisa desse género. Eu acho que para crianças é uma coisa muito violenta. Eu queria ver, eu era muito curiosa. Mas tu não sabias. Era a mesma coisa que tirar sangue. Olha para o lado, não, eu quero ver a agulha entrar e o sangue a sair. Eu queria ver tudo. Eu não olho quando me estão a tirar sangue. Eu adoro ver. Não, eu não quero ver a agulha a entrar, estás doida? Eu adoro ver. Não, eu chego lá e eles que façam. Aliás, eu faço questão de olhar para ver se ela está a ir buscar a veia certa. Tipo, não experimenta aí um bocadinho mais para o lado. Não consigo, não. Mais um bocadinho sou eu que estou a chutar a agulha. Não. Eu sou muito fria nesse aspecto. Mas com animais, especialmente com animais, eu sou super sensível e sempre fui muito sensível. Não. Mais recentemente é com os velhinhos, pronto, comovo-me sempre com os velhinhos. Não sei se é por começar a pensar que também vou lá chegar ou tenho esperança que lá chegue e se calhar vou dar por mim sozinha também e a tentar sobreviver. Por ti sozinha? Tu estás sempre... Porquê? Por ti sozinha? Porque eu já desisti do amor. Mas também não tem de ser necessariamente o amor com outra pessoa. Eu vejo muito, por exemplo, a minha mãe nos últimos anos tentado recuperar, de certo modo, a vida dela porque ela teve durante 15 ou 20 anos praticamente a tratar dos meus avós. A minha mãe foi cuidadora durante muitos anos e ela agora tem tentado... Pronto, os meus avós já morreram todos, não é? E ela agora está a retomar a vida dela com amigas, vai viajar, ainda agora veio de Londres. Maravilha. E eu acho que ela está a ser muito mais feliz agora do que foi nos últimos anos. Sim, coitada. E ela, mas não é difícil. Tudo bem que ela tem a mim, ao meu irmão, tem filhos, tem o meu pai, mas tu não vives só em função de outra pessoa que viva contigo, também tens as amizades e as amizades também nos hão de amparar quando formos mais velhos, não estamos assim tão isolados. Eu não sei, se calhar estou demasiado isolada e estou a achar que não vou ter esse companheirismo. Adorava isso, ter, sim. Mas não me vejo com perspectivas disso acontecer e com uma relação muito menos. A menos que eu pense ao Pedro Pascal e não vou conseguir dizer que não. Sim. Mas aí vocês têm que diferenciar. Não sei que idade é o Pedro Pascal não vai tenha. Fazer 50. Daqui a uns dias. Já sabes. Claro que sei. Amiga, eu tenho o mapa astral dele cruzado com o meu. Cala-te, estás a falar sério? Estou a falar a sério. E o pior, também vocês não têm assim uma diferença assim do outro mundo. São 8 anos quase. Os homens morrem mais cedo, não é? Quase 8 anos. Mas ele cuida-se muito bem. E o pai dele ainda é vivo, portanto o ADN parece-me bem. Parece-te, está... Sim. Parece uma pessoa para durar. Mas não, acho que tens de ter um bocadinho mais de esperança no futuro, que isso não pode ser só em função. Eu estou demasiado exigente, estou muito... como é que... Lá está, já não estou para aturar... Podemos dizer as neiras? Sim. Eu não estou para aturar merdas. E não... Já não tenho paciência. Lá está, estou super tolerante com os velhinhos, mas estou super intolerante com homens. Então, mas pode ser, quando tu chegares a velhinha, também haja outra Sofia mais nova que esteja super tolerante com velhinhos e que também Susana, eu acho que eu vou ser...
eu vou ser uma velha muito chata. Eu acho que vou ser aquelas velhas que vai no trânsito. Aliás, há um sketch, não é um sketch, foi uma situação que aconteceu em Nova Iorque, de um senhor, um rapaz que estava num carro Uber, e apareceu-lhe uma velhinha que parecia portuguesa. Ela parecia ter uns brincos, sabes aqueles brincos? Sei, eram as argolas. Ah, não, os minhotos. Ela parecia ter uns vinhos. Uns como brincos. É que se chama? Filigrana. Sim. Ela tinha todo o aspecto de ser portuguesa, imigrada nos Estados Unidos há anos a fio. Mas era velhinha, muito velhinha, e ia com uma bengala e já não se segurava muito bem. Então ela contornou o carro, em vez de ir pelo passeio, contornou o carro pela estrada e colocou a mão no carro para se apoiar. Mesmo a velhinha, sim. A minha avó fazia isso. E ele abriu o vidro e disse-lhe: você está a mexer no meu carro. E ela olhou para ele: e agora estou a mexer outra vez. Tenha um bom dia. E seguiu o caminho. Eu vou ser esse tipo de velha. A minha avó fazia, não respondia, mas ela quando ia, eu lembro-me, a minha avó paterna fazer isso, ir com a mão em cima dos carros enquanto passava. Está-se a equilibrar. Qual é que é o problema? Qual é que era o problema? Do Sim, tipo, as pessoas não diziam nada. Chateado porque lhe está a tocar no carro. Sim. Tipo, what the fuck? Em vez de sair e ajudá-la. Exato. Sim. Ai, mas foi hilariante. O ar sério. Ah, sim, estou. E depois pôs a mão em cima e eu, agora estou a tocar outra vez. Que lorde. Epá, eu quero ser uma velhinha fixe, pá. Eu também quero, aliás, quero ser uma tia fixe. Aliás, a minha sobrinha está sempre... manda-me mensagens e com fotos e não sei o quê. E diz: então, quando é que vamos sair? Eu disse: olha, eu não te vou dizer mais vezes que quero sair contigo, que é para não me tornar uma tia chata. Mas eu adorava sair contigo. Sim. E ela: tu nunca vais ser uma tia chata. Pá, é o melhor elogio que me podem dar. Sim, sim. É que eu nunca vou ser, por mais anos que tenha, vou ser sempre a tia cool. Então, Que isso é as bom. levo para o bairro alto. Sim. E a mãe quase que me mata. Tipo, eu quero ser esse tipo para lhes mostrar o mundo, não em segurança. Sim. Eu acho que é muito mais seguro. Mas vais comigo. Sim. É muito mais seguro levá-las. Sim. Especialmente porque a noite ainda não começou, portanto elas não vão ver aquela loucura toda. Que idade é que elas têm? Ela vai fazer 18 Ok. daqui a um mês e pouco. Eu tive um tio que fez isso comigo. O meu tio Mário já morreu há 20 anos. Ele fez isso comigo. Era... E não ficaste menos deslumbrada sobre a noite e não sei o quê? Sim, e eu lembro-me uma coisa que ele fez. Eu acho que é terapêutico. Não é ele, houve uma cena que ele fez. E nós estávamos no Algarve, eu fui sair com ele. E ele a meio, alguém tinha trazido outra bebida, estavam lá mais amigos, e ele depois disse-me: olha, eu agora também não quero beber mais, olha, eu acabei de deitar a bebida fora, não lhe vou dizer, mas deitei a bebida fora porque pronto, para mim está feito, mas também não vou estar a dizer que não, mas nós temos de saber controlar. Ou fez-me logo ali uma preparação. Eu lembro-me, está bem que elas eram mais miúdas, eu acho que elas tinham 13 ou 14, ela e a amiga. Para mim são as duas sobrinhas. Nenhuma das duas é sobrinha ADN, mas para mim são sobrinhas do coração. Sim. E uma é mais velha do que a outra há um ano. Eu acho que elas tinham 13 e 14 anos na altura, em que eu levei-as a ver um jogo do Benfica, que elas nunca tinham ido. Sim. E depois disso fomos ao Chiado e ao Bairro Alto, quando a noite ainda não tinha começado. Era um sábado, ok, mas a noite ainda não tinha começado. Sim. Portanto, elas foram conhecer as ruas e os bares a começarem a abrir e a preparar as coisas e tal, mas foram fazer o reconhecimento do espaço. Pois, e tiras-lhe esse fascínio Então, especialmente a mais velha já estava com aquela: quando eu for mais velha para o ano já... exato, eu acho que ela tinha 15 e 14, porque ela dizia: para o ano já vou ter 16, já posso sair, já posso beber. Assim, estás a entrar naquela fase que tu precisas de conhecer a realidade, que é para não ficares tão deslumbrada. Sim. Então resolvi, elas estavam por minha conta, assim, vou aproveitar. Não, eu acho que sim. E vou levá-las, que é para elas perceberem que não tem nada de mais. Sim, que não tens de representar determinado papel porque saíste à noite. Eu também já não sei se estas gerações hoje em dia, ou sair à noite, é a mesma coisa que nós fazíamos há uns anos atrás, não sei. A última vez que nós saímos, a última vez que eu saí do Bairro Alto foi com vocês, e depois vocês foram e nós ficámos nos prémios. Sim, nos prémios Podes. E vi muitos miúdos. Agora parecem-me todos miúdos, não é? Mas sim. Já estou naquela fase. Sim, é vozinha, são todos miúdos. Sim. Parecem mesmo, é que parecem. Eu não consigo, eu já estou naquela fase da vida em que eu não consigo perceber se eles têm
18 ou 25 ou mais. Parecem-me todos miúdos. Pronto, não sei explicar. Então tu tens de olhar para as meias, já reparaste que eles usam todas as meias, tudo aqui muito amarfanhado e meias para cima, que era uma coisa que nós nunca fazíamos. Esticam as meias? Esticam, não, ou estão amarfanhadas também, assim uma meia, imagina... Mas isso é sinal de que idade? Meia, eu acho que é nos 20, aquelas meias amarfanhadas, que eles depois gozam nunca connosco reparei. por termos estas mini meias, não é? Ai, não consigo usar outra coisa Nem eu, meias. alguma vez eu vou andar aqui com umas meias A amarfanhadas. menos que seja da Happy Socks, que são incríveis. Ai, não sei que meias são essas. Não conheço a marca Happy Socks. Não. São meias que têm padrões completamente fora da caixa. Ok. Super Mas olha, coloridos. nós estamos aqui a começar o podcast, ainda não temos patrocínios, mas eu estou a arranjar. e olha, nós estamos para aqui a falar há boa tempo. Ainda não, Nós ainda não dissemos. não nos apresentámos, não Nada. dissemos porque é que vamos fazer isto, é porque nos apeteceu, não é? Em primeiro ponto, sim. Basicamente é isso. E as circunstâncias cruzaram-se. Foi nessa noite no prédio pós em que nós começámos a falar e vimos exato. que... Chegámos à conclusão que se calhar tínhamos todas as condições reunidas para Sim. fazer um podcast. Porque eu já tinha pensado em fazer um Sim. sozinha, mas não fazia sentido. E tu própria? Sim, eu já tenho um podcast com o meu marido, com o Sérgio, sobre cinema, mas há coisas com as quais não dá para estar a falar com ele. Pronto, temas que nós possamos aqui querer divagar, ele não tem paciência para estar a falar. Que é homem, claro. Também foi uma coisa que eu lhe disse ontem. Tu, se calhar, devias de ouvir o meu podcast com a Sofia, porque acho que estás muito intolerante em relação a certos temas de que se fala normalmente, e temos de desmistificar esta conversa entre mulheres, que eu acho que ainda há muitos homens que têm muita dificuldade em ouvir mulheres a falar de algum preconceito que eles tenham. E eu acho que eles nem sabem do que é que nós falamos. Pronto, e aqui estamos nós a ser verdadeiras. Sim, e, autênticas, sem dúvida. E vamos falar tudo o que nos apetecer, basicamente. Sim, acho que vai ser isso. Segundo a nossa checklist de temas, nós estamos a ir a nós todas. temos uma lista. Não quer dizer que a vamos cumprir. Exato, são outros mil. Nós podemos ter um tema e começar a falar de outra coisa qualquer. Como qualquer conversa de mulher, não é? Claro. Pode nunca acabar, sim. Isto é sempre um pote de cerejas. Sim. Nunca se sabe qual é que é o sabor da próxima cereja. Mas basicamente é isso, é falar de mulheres para mulheres, sobre mulheres. E sobre o que nos apetecer. Mulheres. Sim. E alguns homens que queiram aqui... Homens feministas, aceitamos convites de homens feministas para vir ao nosso podcast. Pedro Pascal, se me estiveres a ouvir. Não, eu não me importava de um dia também ter uma conversa com um homem que não fosse feminista. Não, pronto, para estar a chatear a pessoa. Não, talvez não. É melhor não. Fazer pirraça. Para entrar em discussão. Para tentar convertê-lo como se fôssemos uma testemunha de Jeová. Não pode ser. Isto tem de ser... Nós temos que conseguir... A nossa ideia também é conseguir aqui gerar conversas de temas que até possamos... Controversos, não é? Sim, e que possamos as duas discordar, mas exato. conseguirmos dialogar, que é uma coisa que falta muito hoje em dia, ou as pessoas dialogarem. Nós só falamos com pessoas que já concordam connosco. Portanto... Sim, e cada vez há mais intolerância, não é? Há cada vez mais Palestina e Israel. Isso era o que a minha mãe dizia muito quando eu era adolescente. Tu e o teu pai te parecem os palestinianos e israelitas. Pois é. E ela era o mediador. Ela era a Suíça. Era. E conseguimos, eu e o meu pai já conseguimos dialogar. Sim, dialogar também. Não conseguimos estar sempre juntos, mas sim, isso também deve ajudar, não é? Assim não dá tempo. Se calhar é essa a solução da Palestina e Israel. Não passarem tempo juntos. Não, estou a brincar, eu dou-me bem com o meu pai. Temos aqui a solução para a paz no mundo. Então, por isso é que o Trump quer comprar a Groenlândia, que ele acha que ele vai pôr lá os palestinianos todos. A ideia dele, sim. Digo eu. Enfim, ele tem planos, ele de facto tem planos, não sei se são muito... O que é que virá daí? É tudo muito suspeito. Então, não podemos acabar com esta nota tão baixa, nós temos de arranjar aqui algo que deixe as pessoas a querer mais.
Não podemos dizer os temas todos que temos para falar, porque são de facto mas temos uma inúmeros, lista. mas temos Sim, já temos uma lista bem extensa e com convidados incluídos. Convidados e tudo, que nem sabem. Convidados que nem sabem que vão ser saber, convidados. Mas vão saber eventualmente. Vão saber e vão aceitar. Sim, claro. Vão ficar todos muito honrados por serem convidados por nós. Claro. O formato do podcast não irá ser necessariamente nesta sala. Sim, exato. Não quer dizer que de vez em quando seja, ou noutra sala semelhante, há de ser mais online. Sim, online será sempre, não é? Mas... Não, online no sentido de nós as duas não estarmos sempre juntas. Quando der, há de ser. Quando der para estarmos juntas, devemos estar juntas. Sim. Mas... É para matarem as saudades de nós. Nós somos caras bonitas. Não, mas ainda estamos a decidir se vamos fazer. Estamos a decidir muita coisa, porque nós já estamos a falar disto desde o Prémio Pods, que foi em que mês? Já nem sei. Fevereiro, não foi? Foi em fevereiro. E temos estado a demorar este tempo todo por problemas técnicos. Problemas técnicos estavam um episódio. Sim. Isto parecia que era tudo tão fácil, mas afinal não era assim tão fácil. Não. Como é que se chama? Eu até me esqueço. O Riverside. Riverside, se nos estiveres a ouvir, por amor de Deus. Vocês orientem-se porque não dá. Porque vocês deram-nos aqui muita dor de cabeça e muito desespero. Nós passámos bem umas boas noites a disparar com aquela porcaria daquela plataforma. Sim, ou se não é o som, é a câmara, se não é a câmara. É o raio que o parta. É isso. Não dá. Não. Tanto é que estamos aqui as duas hoje. Este ia resultar, porque também é o set que eu uso com o Sérgio para a Sala Azul, portanto já estava mais ou menos orientado. Sim. E porque era o primeiro, não é? Que achámos que merecia. Também tínhamos de fazer a nossa sessão fotográfica. Não era? Que ficou o máximo. Ficou o máximo, agora temos para ali uma data de fotos para escolher. E olha, vamos tentar gravar isto talvez todas as semanas. Sim, o objetivo será semanalmente, sim. É sempre esse o objetivo de qualquer podcast, nem sempre acontece, porque a vida e cansaço e muita coisa, porque a vida acontece, mas iremos tentar. E olha, e ficaríamos super contentes se recebêssemos feedback. Claro que sim. Já temos um e-mail. Já temos o e-mail, mas é assim, o nosso nome, nós não preparámos nada. O nome do podcast é Entre Batons. Também andámos para aqui às voltas para encontrar o nome certo, porque não queríamos nada que fosse demasiado restritivo, não é? Uhum. Algo que nos permitisse estar a falar de tudo. E que sim, porque nós... Sim, o objetivo principal do podcast, estou agora a constatar. Sim, estamos a chegar a conclusões. Sim. É exatamente isso, é quebrar as barreiras. Sim. Quebrar os limites, não é? Sim. É o que nós queremos, na verdade. Sim. Nós queremos aproximar as pessoas, queremos aproximar as opiniões, queremos mostrar que as opiniões sobrevivem existindo em paralelo. Depende das opiniões. Estávamos há bocado a falar dos misóginos, acho que essas não sobrevivem. Não, opiniões no sentido... Não, opiniões válidas. Sim. Já estamos aqui a restringir. Não, mas queremos... Claro que não vamos fazer isso, como é óbvio, mas queremos pelo menos tentar diminuir a intolerância. Sim, isso era bom. Era bom porque as pessoas hoje em dia não conseguem dialogar, só discutem, só defendem pontos de vista. Exatamente. Não ouvem. Não conseguem escutar o outro e serem empáticos. Colocar-se no lugar do outro e tentar perceber, ok, porque é que ele está a dizer isto? E porque é que ele pensa desta maneira? Sim. As pessoas desistiram de pensar como os outros pensam. Quais são o que é que o leva a ter estas crenças? Sim. Para mim também será uma forma de aprendizagem, que eu também sou uma pessoa às vezes um bocado intolerante com outras opiniões e estou a tentar mudar isso, estou a tentar mudar isso e ouvir um bocado mais também o outro lado, porque nós temos já os nossos preconceitos, as nossas crenças, as caixinhas, não é? Estamos todos, cada um na sua caixinha, e temos de abrir um bocado estas caixinhas e aproximar-nos mais. Sim, e nesse aspecto eu posso ajudar porque eu sou um livro aberto. Completamente desprovida de tabus. Por isso é que eu achei que eras a pessoa ideal para fazer isto comigo. E por isso é que chegámos a este consenso. Sim. Porque apesar de tudo nós temos imensa coisa em comum. Sim. Apesar das diferenças, temos muita coisa em comum. Sim. E não é só ser mulher. Sim, não é nada disso. São mesmo modos de vida.
Mas sim, eu confesso, ou pelo menos considero-me, se calhar estou aqui a cometer um erro. As pessoas que me conhecem melhor, se calhar vão contrariar-me, mas eu acho que sou bastante tolerante e sou bastante, como é que eu ia dizer isto? Eu tenho uma grande capacidade de tentar entender o outro lado, sim. E consigo, a maior parte das vezes eu consigo. Eu sou sempre eu sou um bocado a Suíça no sentido de defender toda a gente eu e aceitar e acolher toda a gente. Às vezes, o que eu tenho notado, eu tenho estado também a trabalhar nisto em mim, é a forma, as perguntas que tu depois também fazes à outra pessoa, em vez de tu imediatamente dares a tua opinião, é tentares, mas porquê? Fazer um porquê, não é? Sim, mas porquê que tu achas que isso é assim? E pá, isto é uma construção que eu ando a fazer aqui, me confesso. Espero que isto dê origem aqui a muitas conversas interessantes. Ai, vai ser de certeza. E onde é que as pessoas nos podem encontrar? Podem encontrar-nos no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas de podcast que ainda vamos ver quais são, que eu nunca sei de cor, mas é onde eu vou lançar isto, vamos lançar isto onde der, não é? Sim, tudo que seja gratuito. Sim, Facebook, vamos estar no Facebook. Talvez talvez no Instagram. Não somos assim tão velhas. Somos. Mas Instagram, sim. Instagram, sim. E qual é? Tu não queres ir para o X, queres ir para o outro? O Blue Sky. Blue Sky, ok. Então tu ficas responsável pela parte do Blue Sky, eu posso tratar do Instagram. Sim, porque também tivemos esse stress das contas misturadas. Pois foi. Só stress, vocês não imaginam. Nós sabemos um dia fazer um episódio só sobre o stress, que é iniciar um podcast. O que seria estranho que se nós não tivéssemos já alguma experiência, nem pessoas à nossa volta que fazem podcast. Mas não temos e foi difícil. Mesmo assim foi difícil. Sim. Mas conseguimos. E olha, acompanhem-nos semanalmente e para a semana voltaremos. Voltaremos, sim. Cheias de vontade, cheias de temas e cheias de... Pá, o tema é só começar a falar e nós vamos dar algum lado. Alinhamento nunca vamos ter, não é? Sim, não, acho que não. Eu acho a mim perguntar, mas vai ser sobre o quê? Vai ser sobre tudo. Sobre tudo e sobre nada. Olha, foi um prazer. Acho que sim. Foi muito bom. Foi gostoso. Sim, foi gostoso ou custoso? Gostoso não. Gostoso foram as anteriores. Sim. Não, acho que sim.